Olá! O que você pode aprender com pessoas difíceis? E como fazer isso? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E no final vai ter um exercício para você experimentar o que eu vou apresentar. Eu sou o Rodrigo Rocha, eu facilito constelação familiar desde 2012 e o que eu apresento tem a ver com a minha experiência como terapeuta sistêmico e na minha própria busca pessoal. Quando se fala de pessoas difíceis, você pode pensar pessoas que criam problemas, ou pessoas que confrontam você, ou pessoas que se impõem. Normalmente, as pessoas difíceis são aquelas que tiram os outros da zona de conforto, para o bem ou para o mal. Alguém pode ser difícil porque cria problemas gratuitos. Uma outra pessoa pode ser difícil porque fala o que pensa, porque se posiciona, porque expressa quando não está satisfeito. Então, é importante pensar qual é a pessoa difícil que você precisa lidar. Se é alguém que não é da sua família, então fica fácil se afastar. Porém, se é alguém da sua família, e aí, como lidar? Quando alguém é da família, nem sempre é possível se afastar. Quando a relação é com um filho, com um irmão, com um pai, com uma mãe, se a pessoa é difícil, nem sempre é possível se afastar. Às vezes sim. E aí, como lidar? Um caminho é aprender com a relação. A pessoa difícil traz incômodos, traz emoções difíceis. E por isso que se evita contato com elas. Quando você tenta só evitar contato, só se afastar de uma pessoa aparentemente difícil, não significa que o conforto que vem por estar longe da pessoa difícil, não significa que há uma resolução dentro de você. Você pode se sentir melhor porque você afastou aquilo que te mostrava algo para você resolver dentro de você. Então, como lidar com uma pessoa difícil? Começar pela mudança dentro de você. O que a pessoa difícil desperta em você? Quais são essas emoções? Você pode olhar para essas emoções e escolher trabalhar com elas. Se a pessoa difícil desperta raiva, medo, tristeza, você já sabe que você precisa aceitar essas emoções. Só fugir, você vai afastar uma fonte de problema, mas que também é uma fonte de mudança se você se abrir a dar o acolhimento que a sua parte emocional precisa. Então, um aprendizado com a pessoa difícil normalmente é se permitir ser igual à pessoa difícil. Se a pessoa difícil ela impõe o pensamento dela, por que você não pode impor o seu? Muitas vezes você já impõe, mas sem perceber isso. Porque quando você fica, por exemplo, se alguém é autoritário, é impositivo e você só silencia, não se posiciona, isso também é uma forma passiva de se impor. Porque você pode ficar em silêncio e continuar pensando o que você quer. Então são duas pessoas que não se conectam. Quando você expressa o que você sente, aí é claro, o caminho para expressar o que você sente. Como é esse caminho? Quando você expressa o que você sente com autorresponsabilidade, o que quer dizer isso? Você expressa o que você sente sem culpar o outro, você fala do que você sente. Você assume a responsabilidade pelo que você sente. O que o outro faz, de alguma forma, pode disparar emoções em você. Mas essas emoções estão sobre necessidades não atendidas, que só você pode atender. Como você pode atender uma necessidade que tem a ver com a emoção que se manifesta? Muitas vezes é falar sobre ela. Muitas vezes é atender elas. Às vezes a necessidade pode ser de se expressar, pode ser de pedir apoio, pode ser até de se distanciar e cuidar de si. E aí o quanto você cuida das suas necessidades. Então o exercício que eu vou propor é você identificar quando alguém te incomodar, procura pensar, procura observar como você se sente. É tristeza, raiva ou medo? Percebe. Se alguém está incomodando, pode ser raiva, normalmente raiva, pode ter medo. A tristeza é mais difícil de reconhecer, mas ela está presente também. Quando você reconhecer qual dessas três é predominante, experimenta pensar qual é a necessidade por trás. E quando você perceber qual é a necessidade, se você se sentir confortável, expressa para a pessoa. Eu me sinto triste porque eu preciso de apoio, ou reconhecimento, ou conexão, e o que você falou me traz tristeza.
O que eu quero dizer é que você pode observar o fato sem julgamento, ou seja, quando você fala que eu não faço a minha parte, e eu fiz uma parte, posso não ter feito tudo, mas quando você fala isso, eu me sinto triste, porque eu preciso de reconhecimento, ou de leveza, ou de respeito, porque eu fiz. Não pode dizer que eu não fiz nada. Essa liberdade de expressar como você se sente, expressar o que você precisa, é uma necessidade que precisa ser atendida. Vou dar um exemplo com o medo, por exemplo. Quando o fato é, alguém chega e bate a porta. E pode ser que até o barulho de uma porta batendo pode assustar se você estiver distraído. Então, a fala pode ser, quando você bate a porta, eu sinto medo, porque eu sou pego desprevenido, não estava esperando. E eu preciso de tranquilidade. Então, quando você bate a porta, eu sinto medo, porque eu preciso de tranquilidade, de leveza, de silêncio. E quando existe essa expressão que olha para a necessidade e para a emoção, fica mais fácil. Vou dar um exemplo com raiva. O fato é, a outra pessoa me diz o que fazer, me dá sugestões que eu não pedi. Então a fala pode ser, quando você me dá sugestões, eu sinto raiva, porque eu preciso de autonomia ou de confiança de que eu vou conseguir saber o que fazer. Essa expressão, falar do que sente, eu dei o exemplo com tristeza, raiva e medo, mas você talvez sinta incômodo ou outros nomes. A minha sugestão é, pensa qual é a emoção básica por trás do nome que você encontrar. Pode ser pânico, desespero, pode ser tédio. Busca qual é a emoção por trás. Qual é a emoção básica? Tristeza, raiva, medo. Esse é o caminho que eu utilizo e que funciona bem. Como foi esse assunto para você? Me conta nos comentários se fez sentido. Se tiver alguma pergunta também, pode perguntar que eu respondo. Se gostou do conteúdo, clica no curtir. E se não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Ok? Fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.